Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Pensando Sociologicamente com o professor Miro Santos. Vamos juntos! Nesse vídeo vou falar rapidamente sobre um edital de processo seletivo para compor a vaga de professores aí da Universidade Federal da Grande Dourados, tá bom? Vamos juntos! Nesse vídeo eu vou falar rapidamente sobre processo seletivo simplificado para compor aí o quadro de professores temporários da Universidade Federal da Grande Dourados, a UFGD. Então, há vagas em várias áreas, ciências contábeis, físicas, da parte também da educação, a parte também de pessoal das ciências sociais. Então, há algumas vagas que são cadastro reservas, outras têm um número de vagas. Uma vaga mais o cadastro reserva, duas mais o cadastro reserva, assim sucessivamente. Vamos fazer uma leitura rápida do edital e tem prazo findando aí, né? O prazo é muito pouco. Então você que tem mestrado, tem doutorado, tem especialização, tente pleitear essas vagas, faça inscrição e concorra ao certame, tá bom? Vamos juntos! Dê o like, se inscreva no canal e vem com a gente avaliar o documento e sempre pensando a educação, a sociedade e a complexidade do real. Vem! Bom, a Universidade Federal da Grande Dourados, né, ela torna pública a abertura de inscrições para o processo seletivo simplificado, visando a seleção de candidatos ao professor substituto. Bom, então basicamente tem que verificar aqui os instrumentos, procedimentos, né, que se referem ao edital, o horário do Mato Grosso do Sul, acompanhar o edital, fazer a leitura do edital como um todo, porque eu vou só verificar as partes mais essenciais, sobretudo de modo a divulgar aí esse processo para os nossos colegas aí, pesquisadores e professores, tá bom? Maiores informações, vocês têm que verificar na onde, né? Num e-mail, mande o e-mail cs.substituto@ufgd.edu.br. Mais algumas divulgações, tem um site da UFGD, que é a parte vestibular/seleção de professor substituto PSSPS. Que é um processo seletivo que tem, né, a inscrição baseada naquela página que é a mesma do vestibular da UFGD. E aí se separa lá depois seleção de professores. Bom, das inscrições. As inscrições devem ser feitas no período de 16 a 18 de novembro de 2021, então está acabando, o tempo é bem curto. No endereço eletrônico www.fgd.edu.br/vestibular/seleção de professor substituto PSSPS/PSSPS-2021-2. Bom, e aí a gente tem a grande sacada é o seguinte, ó, sempre nós temos na UFGD algumas etapas de inscrições, considerada a primeira etapa, e depois tem a segunda etapa. Na primeira etapa, o que concerne a primeira etapa? Basicamente é o quê? É a inscrição de candidatos, os quais têm a titulação exigida no quadro da primeira etapa. Então, verifique lá depois, né, no anexo 2, a titulação do quadros para a vaga da primeira etapa. Aí, caso não sejam preenchidas essas vagas não sejam preenchidas, aí sim a abertura da segunda etapa com o nível, né, de titulação um pouquinho inferior. Ó, a segunda etapa de inscrições, constante no cronograma, é destinada para áreas sem candidatos aprovados ou inscritos na primeira etapa. Então, importante isso aqui. Muito importante, porque às vezes a pessoa olha, ah, minha titulação não bate, né, eu não tenho doutorado. Mas você tem mestrado, tem pós-graduação, muito provavelmente na segunda etapa pode ser que ocorra o surgimento dessa vaga com pós-graduação ou com mestrado, mesmo para aqueles que estavam exigindo na primeira etapa doutorado, tá bom? Fiquem atentos. Então, a inscrição online, né? Verifique aí sempre, né, os seus dados, né? Verifique aí certinho se você tem aí preenchimento, se você tem essas condições de pré-requisitos. Mais informações sobre o que você precisa enviar, o que precisa fazer no momento de inscrição. Vou avançar. Tem vagas aí destinadas aos candidatos com deficiência, pessoa com deficiência. Verifique também o que diz respeito a esse segmento. Tem também vagas destinadas aos candidatos negros, pretos ou pardos. Verifique também sobre as especificidades desse segmento para que você possa concorrer certinho, tá bom? Das provas, ó, o processo seletivo, vou circular aqui, que é um item importante.
O processo seletivo é composto de dois tipos de provas, realizadas na seguinte ordem. Prova didática, que é eliminatória, então você vai ter que fazer uma apresentação, uma prova didática, uma aula. E tem a prova de títulos, que a prova de títulos tem um caráter classificatório. A etapa da prova didática será realizada de forma remota, em sessão pública virtual, por meio de um link que será divulgado com pelo menos 30 minutos de antecedência pela Comissão Especial de Seleção. Bacana, por quê? No momento de pandemia, muito provavelmente a pessoa pode estar em outra cidade que não Dourados, e aí você pode participar do certame mesmo de forma remota. Verifique também certinho, né, o edital de convocação para a prova e tudo mais, para que você não possa perder e se organize em relação aos aparelhos e à conexão da internet, tá? Ó, há um item muito importante que você deve ter em mente antes de participar do certame. Impedimentos à contratação neste processo. Poderão se inscrever candidatos brasileiros natos ou naturalizados, estrangeiros, como visto permanente, desde que não tenham participado, né? Desde que não tenham sido professores substitutos ou temporários em instituições de ensino superior nos últimos 24 meses. Então, assim, nos últimos 2 anos, você não pode ter participado desse certame, ou de um certame parecido. Independente se é na UFGD, pode ser em outro órgão federal, tá? No Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, no Instituto Federal de São Paulo, de Minas, na Universidade de Santa Catarina, enfim. Não pode. É um impedimento aí para que se possa ter outros públicos, tá? E tem também outros impedimentos, verifique certinho. Vamos lá para a remuneração. Pessoal, em relação à remuneração, é importante frisar o seguinte. Há diferenças em relação à titulação, tá? Então, aqueles de jornada de 40 horas receberá R$ 3.600,48. Aqueles com titulação de mestrado, para 40 horas, R$ 4.304. Aqueles com titulação de doutor, para o cargo de 40 horas, R$ 5.831. Em relação à jornada de 20 horas, aqueles que têm especialização vão receber R$ 2.459. Aqueles que têm mestrado vão receber R$ 2.795. Aqueles que têm doutorado vão receber R$ 3.522. Então, aí fiquem espertos com a remuneração. Claro que a titulação de jornada de 40 horas sempre será muito maior. Então, 5.000 para doutores, 4.000 e pouco para mestres e 3.600 para especialistas. Aqui tem documentos, dados, disposições gerais e tudo mais. Vamos para o quadro de vagas rapidamente. Pessoal, quadro de distribuição de vagas. Então, ó, temos aí a área de Libras, cadastro reserva, a graduação, né, em letras, mais algumas especializações ali. Tem que ter também proficiência em Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, mestrado em letras. Para a área de língua portuguesa, linguística, também é necessário ter letras. E aí, mais mestrado e mais doutorado. Metodologias de ensino de teatro, do ensino do teatro. Bacharelado ou licenciatura em artes cênicas. Bacana. Política internacional. Então, política internacional. Graduação em relações internacionais ou ciências sociais. E aí com mestrado também na área. E doutorado também. Contabilidade intermediária 1 ou contabilidade intermediária 2. São as disciplinas, as áreas das quais tem vagas. Nesse caso, a vaga cadastro reserva. Graduação em ciências contábeis com mestrado também, com algumas exigências, faça a leitura completa do edital. Área de economia, graduação em ciências econômicas, mestrado também na área. Bom, área de matemática. Matemática também, ó, graduação em matemática com mestrado em matemática ou mestrado profissional em matemática. Educação em matemática, para também graduados em licenciatura em matemática. E aí com mestrado e doutorado também. Química, o pessoal da química, ó, a vaga de química geral. E aqui é a única que até agora está estipulada a vaga. Ó. Uma vaga de química mais cadastro reserva.
você tem que ter o quê? Graduação em Química, mestrado e doutorado na área. Ciência da computação, para atuar na área de ciência da computação ou rede de computadores. Precisa ter o quê? Engenharia de computação, engenharia elétrica, engenharia de sistemas, vários tipos aqui. Ciência da computação, entre outras. Mestrado e doutorado na área. Sistemas computacionais, arquitetura de computadores e sistemas operacionais é a área que exige aí também engenharia da computação, engenharia elétrica e vários tipos de ligados à área da informática, né, e tecnologia, com mestrado e doutorado também. Física, ensino de física, graduação em física, mestrado em educação e ciências, para ensino de física, doutorado também na área. Física geral, graduação em física, mestrado em física e doutorado na área também. Pessoal da pedagogia, aí, ó, formação de professores. Cadastro reserva. Graduação tem que ser graduação em pedagogia, mestrado em educação, doutorado em educação. Educação física, escolar e saúde. Graduação em educação física ou áreas afins. Mestrado em educação física, doutorado também na área. Engenharia de alimentos, engenharia de ciência de alimentos. Graduação em engenharia de alimentos, mestrado na área, doutorado na área. Estruturas, fundações e estradas. Graduação em engenharia civil, mestrado em qualquer área do conhecimento. Então você que tem aí graduação e mestrado também pode concorrer a essa vaga. Estruturas, solos, instalações prediais. Graduação em engenharia civil, mestrado em qualquer área do conhecimento. Hidrotecnia, graduação em engenharia civil, engenharia ambiental, sanitária ou engenharia ambiental. Mestrado e doutorado na área. Pessoal das ciências humanas, há vaga em ciências humanas em educação, graduação em licenciatura, mestrado em educação, educação e territorialidade, arte, educação, ciências sociais, doutorado na área também. Biologia geral, graduação em licenciatura em ciências biológicas e mais algumas habilitações. Mestrado na área, doutorado na área também. Ciências humanas, história, graduação em história, educação do campo, com habilitação em ciências humanas, mestrado e doutorado na área. Etnohistória, história, geografia, ciências sociais, filosofia e antropologia. Esse eu não consegui gravar, o grifo. Tá bom, foi. Agora tá destacado. Graduação, licenciatura intercultural indígena, ciências humanas, licenciatura em história, licenciatura em geografia, licenciatura em filosofia ou licenciatura em ciências sociais. Mestrado na área, doutorado na área. Educação, matemática, etnomatemática, matemática ou física, e aí com mestrado na área e doutorado na área também. Lembrando que aqui, ó, FAIND, tá? Então tem que ter toda essa atenção em relação à educação étnica, educação e territorialidade e tudo mais. Pessoal, né, Faculdade de Ciências Humanas tem vaga em antropologia, titulação em ciências sociais, mestrado na área, doutorado na área. Sociologia, graduação em ciências sociais, ciência política, antropologia, filosofia, história, relações internacionais ou direito. Bom, aqui deveria ser graduação em ciências sociais, que é ciência política, antropologia ou sociologia. Entretanto, ele abre aí para alguns campos. Mestrado na área, doutorado na área também. Ciência política, graduação em ciências sociais, mais algumas outras graduações, mestrado na área, doutorado na área também. Ensino de história, estágio supervisionado em história, essa é a área que está aberta aí à concorrência, a exigência é graduação em história, mestrado, história, doutorado em história também. Cartografia escolar, graduação em geografia, mestrado em geografia. Geografia humana, graduação em geografia, mestrado em geografia. Geografia física, graduação em geografia, mestrado também na área.
metodologias científica e políticas públicas. Graduação em psicologia, mestrado em psicologia, doutorado na área também. Psicologia do desenvolvimento, graduação em psicologia, mestrado na área, doutorado na área também. Engenharia pós-colheita de produtos agrícolas, legislação, e aí vai. Graduação em agronomia, engenharia agronômica, e aí mestrado e doutorado também na área. Agronomia, etnomologia aplicada à agricultura, tem que ter graduação em agronomia, engenharia agronômica, mestrado e doutorado na área também. E aí, anatomia cirúrgica, graduação em medicina, farmácia, biologia, biomedicina, e aí mais algumas outras, tá? Mestrado e doutorado na área também. Ginecologia e obstetrícia, graduação em medicina, registro e especialização, residência médica, mais algumas exigências ali. Semiologia, graduação em medicina, registro, residência médica. Nutrição em saúde pública, graduação em nutrição, doutorado em nutrição e mais algumas áreas ali, tá bom? Então essas são aí as vagas, né? Maioria vaga de cadastro reserva. E aqui está um cronograma, pessoal. 10/11, divulgação do edital. 16 a 18, inscrição para candidatos. E aí, essa parte compõe a primeira etapa, tá? Caso não tenha aqueles pré-requisitos obedecidos e preenchidos, há uma nova etapa que ela vai surgir aí dia 13/12, com inscrição no dia 17 a dia 19 de janeiro. Inscrição para candidatos portadores de titulação exigida para as vagas na segunda etapa. Então fiquem espertos com os cronogramas. E é isso. Mais um edital, lido rapidamente para que a gente possa divulgar um pouquinho aí e ajudar a nossa classe de professores. Valeu, pessoal. Um abraço aqui do professor Miro Santos, sempre pensando a sociedade, a educação e a complexidade do real. Valeu!